Aí galera, um salve pra vocês, esse é meu Ninja, eu sou o Akihana, tá bom? Vamos dar uma ideia pra vocês acerca de tudo aquilo que está acontecendo hoje aí, né? E tem muita gente realmente fazendo uma viagem que muitas vezes está levando você para o inferno, brother. Tá ligado? Então, vou ser direto e objetivo com você para que você possa ficar esperto. Porque muitas vezes você pensa que o inferno é onde o diabo está ali, onde quando você morrer, que o foguinho vai subir, você vai ficar... Não, o inferno é o que você está vivendo. É a sua ideologia, é o seu pensamento, a mentalidade que você tá vivendo em relação a tudo isso. Como assim? Aceitando. A partir do momento que você passa a aceitar aquilo que o sistema está impondo para você mesmo, entendeu? Então você está começando a viver uma enfermidade mental. Então se liga que a ideia vai começar a ser dada, tá bom? Não sai daí, fica esperto se quiser entender aquilo que Deus tem preparado, né, Maninja? Nas nossas vidas. Então, vou começar logo pela palavra, que a ideia é a palavra, entendeu? A ideia é a palavra. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 1 em diante, diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor com Cristo, e andai em amor como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Versículo 3. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem baixaria, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí, irmão? Pois é, então, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não estou aqui contra homossexual, né? O homossexual, porque se o nosso Criador, ele não proíbe ninguém de fazer nada, quem sou eu para proibir? E outra coisa, quem sou eu para julgar também? Porém, como Jesus Cristo falou, né? Eu não vos julgo, mas já tem quem lhe julgue, que é a palavra, como a palavra está sendo citada aqui, ok? Então, mas também quero que o meu credo, a minha crença também seja respeitada, porque se exige amor, que do lado de cá a gente ame as pessoas, nós também queremos ser amados, desejamos ser amados. Então nós como cristãos, eu sou um cristão, eu tenho um Senhor, que é Yeshua HaMashiach, é meu Senhor, Ele é que manda na minha vida, eu escolhi isso para mim. Se as outras pessoas não escolheram isso, paciência, eu não posso pegar a pessoa à força e querer que ela acredite no que eu acredito. Porém, uma regra é geral para todo tipo de ser humano, seja cristão, seja do candomblé, seja muçulmano, ou seja ateu, enfim. Aquilo que o homem plantar, ele vai semear. Desta regra, ninguém pode fugir, né? Então, aqui, continuando a palavra que o irmão, né, ministrou aqui, diz assim: portanto, não sejais participantes com eles, ok? Eu respeito o que o homossexual faz, mas não posso ser participante. E a partir do momento que eu apoio, né, como o pessoal está na internet aí colocando foto colorida e tudo mais, eu estou sendo participante. Se a palavra de Deus, que é Cristo, né, na hermenêutica você vai entender, Cristo é o verbo encarnado. Ele é a palavra viva. Nós que somos cristãos, cremos que essa palavra é a manifestação de Cristo. Sabemos que Cristo não fez mal a ninguém. Ele andou aqui pela terra, só fez o bem. Curou enfermos, levantou quem estava morto. Não é isso? Mas, no entanto, foi crucificado. Eu
por estar falando isso, o irmão por estar falando também essas coisas aqui, sabemos que vai vir a pedrada, tá entendendo? E já estamos aptos a perdoar. Porém, você, né, que é homossexual, que está vendo isso aí, não quero que você se sinta agredido, mas como um servo do Deus vivo, profeta na nova aliança, eu lhe dou uma advertência. Se arrependa, porque o dia do juízo final está muito próximo. Né? A gente está nessa briguinha, não, cristão, homossexual e tudo mais. Estamos esquecendo, estamos perdendo um foco. Porque eu posso crer na Bíblia? Porque é um livro profético. Há 2015 anos atrás, Jesus Cristo falou. Quando você ouvir falar de fome, epidemia de doença, terremotos, guerras, se numa casa houver 5 pessoas, 3 estará contra 2, 2 contra 3, pai contra filho e vice-versa, mãe contra filho e vice-versa, que os homens seriam traidores, infiéis no contrato, que haveria guerra, nação se levantando contra a nação, né? Se você olhar para uma árvore, ele deu essa metáfora, se você olhar para uma árvore e ver que ela está florida, você já sabe que vai chegar o verão, né? Olhe para o mundo, e quando a maldade florescer no mundo, né, é porque o fim está perto. Então o dia do julgamento, o dia do fim de todas essas discussões está muito próximo, né? Você pode entrar na estrada cristã como homossexual? Pode entrar, mas não deve permanecer, porque a palavra diz que já o Deus vivo, ele é santo. Santo quer dizer o quê? Separado. Ou será que a gente esqueceu da história de Sodoma e Gomorra? O que é que se praticava em Sodoma e Gomorra? Sexualidade perniciosa, permissiva. Então, esse tipo de situação para nós que somos separados, santos para o Deus vivo, e dizendo logo, respeito o homossexual. E assim como eu respeito o homossexual, também quero ser respeitado pela crença que eu escolhi. Porque muitas vezes a ideia é você respeitar a pessoa. Nós respeitamos o ser humano, temos amor ao ser humano. Só que nós não adotamos o posicionamento que cada um tem em relação a isso. Porque se você crê na palavra, diz, não, eu também creio na palavra, não, eu gosto da palavra, a Bíblia é minha realidade, e você fala isso, ou quando você está tocando tambor no candomblé, os cristãos estão falando o nome de Deus, de Jeová, de Já, então você crê na palavra. E se você crê na palavra e começa a fazer tudo errado, então a verdade é que eu abomino a sua prática. Né? Eu não vou concordar com aquilo que você pratica. Eu sei que tem muitos amigos meus aí, do outro lado, amigas minhas, que pode ficar assim, aterrorizados, sem entender, na verdade, o nosso posicionamento. Eu estou dizendo a você na boa, é tranquilo, amo a sua vida, mas as práticas que você tem, eu não amo, cara. Não posso concordar com o que você faz. Você sai para roubar, você sai para estrupar as pessoas, você sai para se prostituir, né? Você sai para fazer tudo que é tipo de malignidade. Eu tenho que apoiar o que você faz porque você é o meu amigo. Não, eu sendo seu amigo de verdade, eu tenho que dizer para você, brother, eu não vou compartilhar aquilo que você pratica. Eu não acho legal a forma que você está atuando, a maneira que você está fazendo, deixando ser conduzido por esse mundo. Que a palavra diz que nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Verdade. Então você está no mundo, não precisa fazer parte dele, não precisa concordar com tudo que está oferecendo para você, sacou? Então você vai ser chamado tipo assim, Maria que vai com as outras, né? Ou então Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Não vai mudar. Isso é escrito de Gabriela. Tem esse complexo. Tem esse complexo de Gabriela, que isso não existe na sua vida, a verdade é essa. Você pode ser transformado. Com certeza, porque é a palavra que está dizendo, a palavra está assim te alientando e advertindo acerca daquilo que você está vivendo, que é uma destruição, que é mentira, que é um roubo. Tem muitos cristãos hoje que se denomina cristão na verdade, muitas pessoas que denominam cristão na verdade, que está compartilhando um monte de bobagem, um monte de ardeiro, um monte de miséria, um monte de mentira, sabe? E depois começa a falar, não irmão, que tem que compartilhar isso mesmo, porque você não compartilha coisas boas, coisas que vêm edificar a vida das pessoas, coisas que possam vir trazer realmente regozijo. Do outro lado, a pessoa que está lendo o que você está escrevendo lá, o seu depoimento, ou está vendo a figurinha que você está colocando. Não é indecência que você coloca, porque isso aí todo mundo sabe compartilhar, indecência, porcaria, bobagem, assassinato, tudo isso aí você vê direto. Uma pessoa compartilha, todo mundo vai atrás, começa a compartilhar, aí dá ibope. Dá ibope o quê? Dá ibope a malignidade, aquilo que é errado, aquilo que
faz com que você fique inflamado. Muitas vezes você fica inflamado dentro da sua casa, com a tua esposa, né? Você com o teu marido, com os teus filhos, com os teus amigos, seus colegas de trabalho. Sabe por quê? Porque você se alimenta da malignidade, daquilo que está sendo oferecido na sua vida, através do Facebook, através do Zap, através das emissoras de televisão, a qual você está resolvendo o teu preferencial, né? E Babilônia, na verdade, não vai levar você para lugar nenhum. Babilônia, aliás, vai levar você para o lugar de destruição, né? Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e a Babilônia só destrói a sua vida. Amém? Se então, liga. assim, ó, para você... Agora é para você que é cristão, né? Para você que se diz cristão. Antes de mais nada, quero dizer que eu não sou evangélico, viu? Sou cristão. Porque os evangélicos, eles não nos representam. Entendeu? Eu sou cristão, eu sou discípulo de Cristo. Então, você que é discípulo de Cristo, tá bom? Aqui diz aqui, no mesmo texto, Efésios 5, né? Versículo 11: e não sejais cúmplices nas suas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, assim, irmão, eu, na autoridade do nome de Jesus Cristo, reprovo essa obra. Amém. Entende? Porque eu sou regido por um livro que é escrito, entende? Antes da fundação do mundo. Aqui nesse livro fala de Gênesis, fala de quando Jesus Cristo veio para a terra, quando ele subiu, e fala de Apocalipse. Então, eu posso reprovar as obras, porém, quem está cometendo a obra, eu tenho que amar, eu tenho que realmente esperar, né? Como a Bíblia aqui mesmo fala, né? Desperta, ó tu que dormes, sai desse sono, porque esse sono vai te levar para a morte, né? Se você sair desse sono, aí a luz de Cristo vai poder lhe iluminar, mas você tem que fazer a vontade dele. Eu tenho que amar o homossexual? Tenho. Mas eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. E se eu não amar a Deus acima de todas as coisas e amar meu próximo, porque as pessoas não estão amando o seu próximo, estão amando a sua amizade com o seu próximo, a sua boa relação, a sua política de boa vizinhança. Porque amar o próximo nem sempre é bater nas costas e fingir que o que está acontecendo com ele está certo, quando na verdade está errado. Se você amar seu próximo, você vai dizer com jeito, com amor: olha, essa prática sua é abominável aos olhos do Deus vivo. E só para concluir aqui a fala, tá bom? Aqui no livro de Apocalipse 22, diz assim, ó: bem-aventurado aqueles que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Lhes assista o direito. Só tem direito de entrar na cidade santa, Jerusalém celestial, porque essa terra está se transformando num baldio desolado, num lugar cheio de sangue, cheio de violência, cheio de promiscuidade. E o Senhor já preparou uma cidade para a gente morar. Só vai entrar quem lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Caso contrário, vai ficar fora. Aonde estão os cães. Aí, ó, aqui diz aqui, ó. Está escrito. O direito à árvore da vida. E quem entre na cidade santa pelas portas, né, pelo fundo, né? Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros. Fora. Impureza é o quê? Né? Assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Se eu estou pensando em sexo ilícito, eu estou pensando em impureza. Eu preciso me purificar. Se eu quiser estar com Cristo, porque Cristo era puro. E outra coisa, toda essa discussão aí, ó, Yeshua HaMashiach, o Cristo vivo, não tem nada a ver com isso. Ele foi perfeito, ele foi bom. Agora você tem pessoas, falsos cristãos, falsos evangélicos, entende? Representando Cristo de uma forma baixa. Nós que estamos aqui cada dia querendo crescer, na verdade, não temos nada a ver com isso, ok? Fica na paz. E ainda tem uma. As pessoas vão dizer assim, sabe o que? Estão falando nesse momento, pensando assim: ah, mas a Bíblia foi escrita por homens, a tradução, já mudaram todas as traduções, está tudo mudado. Eu digo a você, realmente foi escrita por homens que foram governados pelo Espírito Santo de Deus, certo? O tradutor, ele traduziu tudo bem, né? Agora, existe uma situação dentro disso tudo.
Deus nos renova a cada dia, momentos, instantes, segundos, entendeu? Então se você ler, você buscar em espírito e verdade, entender aquilo que o Espírito Santo de Deus, de Jeová, de Já, está querendo falar para você, através dessa leitura você vai receber o renovo do teu espírito, através do Espírito Santo. Porque quando Jesus foi, ele falou assim: eu irei, mas deixei com vós o Consolador, que é o Espírito Santo, para cuidar de cada um de nós, entendeu? Então você tem que ficar atento e esperto àquilo que estamos dizendo para você, porque tudo isso é com amor, né? Amém. Porque eu abomino as práticas realmente que não convém. Eu sou um cara que eu vivi situações de miséria, de destruição, de roubo na minha vida, certo? Vivi muita situação que depois eu vou sentar para trocar ideia com vocês mais sobre isso, apesar de que já está na internet um testemunho, o Akihana 1 e 2, você pode procurar lá, entendeu? Ali eu dou uma sinopse realmente do que aconteceu comigo, mas se liga na palavra, porque você tem uma missão. Se você não ficar atento àquilo que Deus tem preparado para você, irmão, você vai ficar na pista. É só isso que eu dou ideia. Amém? Rapidinho. Tá aqui escrito aqui no Facebook, mas por que somente a homossexualidade é lembrada? Lembrando, só para que a gente não fique aqui como homofóbico, né, que nós estamos colocando isso porque nós acessamos o Face e, na verdade, nós já estamos cansados de ficar vendo. Porém, tem um lado bom, porque isso está sendo discutido e amadurecido, isso vai ficar uma coisa bem resolvida. E estamos aqui colaborando para que isso fique bem resolvido, tá bom? Só isso mesmo. Fica na luz com Jesus. Aleluia.